Salve, salve, galera! E aí, né? Muita correria porque é muito assunto, não é isso? E gostoso, né? Gostoso, agradável. Essa pincelada por esse mundo dos transportes, por esse mundo da globalização, por esse espaço agora que é altamente tecnológico no mundo. É muito importante você saber esse comércio mundial, esse fluxo, como se dá. Isso é muito importante o aluno saber, porque isso, inclusive, vai lá para o Enem. E eu acredito que o nosso aluno está inserido nesse contexto. Sabe por quê? Porque o nosso aluno gosta de tecnologia. É isso aí, por isso que ele está na mediação tecnológica. Exatamente. É isso aí. Vamos lá para a nossa revisão? Vamos lá. Nossa aula, nós falamos sobre o comércio. Tanto que a gente pediu para o nosso aluno criar uma frase, anotar no seu caderno para ele definir o que ele entende sobre comércio, né, Jorginho? É isso aí. E aí a gente colocou algumas palavras, falamos que o comércio movimenta diferentes produtos e serviços e qual é a característica, a finalidade principal? Lucro. O lucro. É isso aí. Isso ele viu lá no ensino fundamental e aqui a gente está ratificando, a gente está confirmando que continua sendo lucro, porque nós vivemos, mesmo que sejam fases diferentes do capitalismo, ele ainda tem o mesmo objetivo. A única coisa que aconteceu é que ele se tornou mais complexo, não é isso, Carlinhos? E mais sofisticado. Exato. Tanto que né, quando fala de comércio, o nosso aluno ele vai saber que ele vai estar inserido de forma direta nesse contexto, porque ele precisa de produto, consumir produto, seja roupa, alimento, né? Vindo nesses containers, vindo de outros lugares do mundo, vindo através de acordos bilaterais como o Brasil tem com a China. É isso? Você chega ali em Manaus, Carlinhos, você vai ali passando pelas lojas, você vê produtos maravilhosos, só que vem da China e produtos baratos. Vestidos lindos de tecidos caros que se você for comprar aqui, são caríssimos, mas vem da China a um preço muito acessível. Por isso que os chineses hoje no comércio internacional, a gente chama isso eles são muito agressivos. Não é agressivo em nível de violência física, não. Por favor, não entenda isso, querido aluno. A gente está falando que eles são agressivos porque eles colocam mesmo para vender. Eles são muito, muito competitivos. Essa é a palavra certa. E eu cito um exemplo, a gente andando nas ruas, né, das cidades, a gente vê, eu cito o exemplo do futebol. Hoje, muitas pessoas usam camisa de futebol de vários times do mundo. Por quê? A globalização trouxe isso. A pessoa vai lá, compra a camisa lá, digamos, do Manchester United, lá da Inglaterra, aqui no Brasil, lá em Porto Velho, lá em Ji-Paraná, lá em Vilhena, ele encontra essa camisa. Lá em São Francisco. Lá em São Francisco. Verdade. Porque é a globalização, a interdependência. Os países tendem a se juntarem e praticarem o comércio. Aí falamos, né, dessa globalização, quais são as principais características dela nos países subdesenvolvidos e nos países desenvolvidos. Nós vimos que a globalização nos países desenvolvidos tem um alto nível tecnológico. Enquanto que no país subdesenvolvido, o nível tecnológico é reduzido. Falamos que no país desenvolvido, a globalização ela exporta produtos de alto valor. E aqui, como no caso do Brasil, o que a gente exporta é de menor valor. Ok? Lá nos países desenvolvidos, eles captam mais recurso financeiro. Óbvio que captam mais, porque eles têm mais tecnologia. São produtos que são muito tecnológicos, são muito mais caros. Ok? Enquanto nossa captação de recurso financeiro é mais baixo, porque a gente vende principalmente, por exemplo, commodities, beleza? Matéria-prima. Então, se eles ganham mais dinheiro, obviamente que eles vão reinvestir em pesquisa, ciência e tecnologia, enquanto a gente não vai ter tanto dinheiro e não vai investir tanto em pesquisa, ciência e tecnologia. E aí a gente vai ter uma capacidade menor para gerar novas tecnologias, enquanto se eles investem em pesquisa, ciência e tecnologia, esses países de primeiro mundo países desenvolvidos vão ter novas tecnologias e vão lançar isso a nível mundial e ganhar novamente bilhões e bilhões de dólares. O exemplo bem prático é o drone, né? O drone, o celular. Dentro do comércio mundial, o interessante é que nós falamos sobre a questão do e-commerce. Plataformas digitais
plataformas de venda de produtos que pode estar lá do outro lado do mundo, mas aqui a gente em Rondônia nós compramos esses produtos e chega até nós através, né, através dos meios de transporte, como é o caso do avião. E o e-commerce é a forma do mercado, comércio eletrônico, que se expandiu muito por causa da questão da internet. Isso. Então, é interessante que hoje você compra um aparelho celular, você compra um notebook, você compra uma máquina de lavar, eletrodoméstico, você compra objetos para decoração, você compra tudo por plataformas digitais. Exatamente. Certo? Dentro dessa questão, falando sobre Brasil, o Brasil, como o professor Jorginho falou, tem os commodities. E as commodities representam 63% do valor das exportações do Brasil. É bom? É, mas não é o ideal. Seria bom se nós estivéssemos exportando produtos industrializados. Temos? Vendemos, mas é bem menor. Olha só, as commodities sendo a maior exportação que o Brasil tem, 63%, mas em dinheiro só é 6,7% do nosso PIB. Beleza? Perfeito. E o que o Brasil exporta? Trigo, aliás, soja, carne, ele importa trigo, ele compra trigo, petróleo também, então isso é interessante para o aluno saber. Dentro desse contexto, os nossos tipos ou modais de transporte que são utilizados para levar e trazer pessoas e os produtos. É a logística. É a logística. Transporte ferroviário, rodoviário, dutoviário ou aéreo, que é o mais veloz, marítimo, fluvial, lacustre e cabotagem. Dentro desse contexto, a nossa matriz, olha só, as matrizes de transporte, atualmente no Brasil, nós utilizamos muito o quê? O rodoviário, né? As rodovias federais, estaduais, né? Então ela é o nosso principal modal. Temos outros, como por exemplo, o hidroviário, que só não chega nem a 5%, nós temos o dutoviário, que é 4%, a cabotagem, que é 12%, e 21%, que é o ferroviário, que não é o ideal. Diferente, olha só que interessante, se a gente comparar, diferente lá no Canadá. Olha só que o Canadá usa o quê? O dutoviário. O Canadá usa muito o ferroviário. Então, para eles, é interessante esse modal de transporte, que, em vez de ser estradas, né? E aí, eles têm uma atividade aí agora, Eles têm uma atividade, Jorginho. Eu acredito que eles, como são alunos espertos, eles vão conseguir resolver essas questões que nós colocamos para eles. Beleza. Faz aí, daqui a pouco a gente volta. Até. Salve, salve, galera! Olha só, tô falando bem devagarzinho porque eu sei que nossos alunos estavam concentrados fazendo a tarefa aí, de boa, tranquilão, suave na nave, meu amigo. É uma tarefa fácil, porque boa, tem a ver suave. com o dia deles, né, Jorginho? É isso aí. Eu acredito que o nosso aluno, pelo menos alguma vez, ele já tenha comprado alguma coisa pela internet, sabe? Oh, com certeza. Então, vamos lá no quadro, meu diretor, vamos lá ver se a galera acertou tudo aí. Questão 1. Sobre as relações de comércio, é correto afirmar, letra A formação de blocos econômicos está associada à economia globalizada e competitiva, instituindo barreiras comerciais entre países formadores? B. Com a intensificação da globalização durante o século XX, o comércio tornou-se menos competitivo? C. Os países emergentes detêm maior parte das empresas transnacionais. D. Nos países desenvolvidos predominam as exportações de commodities? Letra E. A acentuada expansão do comércio verificada na segunda metade do século XX foi impulsionada em grande parte pelos avanços tecnológicos na área dos transportes e na área das comunicações, reduzindo distâncias e tempo. Olha só, então vamos lá começar pela letra A. A formação de blocos econômicos está associada à economia globalizada e competitiva, instituindo barreiras comerciais entre os países formadores. Não vai ser essa questão, não. É isso? Por que não vai ser? Porque quando um país se junta com outro para formar um bloco econômico, é porque ele quer melhorar o comércio. Então ele não quer criar barreiras. Ele quer tirar a barreira. Ele quer tirar barreiras. Tanto que é que a gente citou o exemplo da União Europeia. Ele cria barreira para outro bloco.
não para o próprio bloco. Exatamente. É o contrário, beleza? Então, essa alternativa... Tá até bacana essa questão, mas se não fosse falando, se fosse entre blocos econômicos, não é isso? Então não vai ser essa aqui não, tá? B, com a intensificação da globalização durante o século XX, o comércio tornou-se menos. Não, tinha que estar escrito mais aqui, ó. Se fosse mais competitivo, estaria certo. Okay? Os países emergentes detêm a maior parte das empresas transnacionais? Não, nós falamos durante a aula que são os países desenvolvidos. Não são os emergentes, então não vai ser essa. No país desenvolvido predominam as exportações de commodities. Eles até exportam. Mas não é a grande parcela. A gente falou que eles ganham muito dinheiro e reinvestem em tecnologia e inovação. E aí faz produtos mais tecnológicos e vende e ganha bilhões de novo. Agora, se aqui tivesse nos países subdesenvolvidos, aí estava certo. Aí estava certo, mas nesse caso está errado. Beleza? Portanto, nosso aluno deve ter marcado com certeza, né, a letra E, que o comércio, a partir da segunda metade do século XX, né, teve muitos avanços tecnológicos na área do setor de transporte e de comunicações, reduzindo o quê? As distâncias e o tempo. A gente citou aqui o exemplo do avião e aí da internet. É isso aí. Professor, dá um exemplo, como é que seria a redução desse tempo? Vamos dar um exemplo, né, Carlinhos? Vamos sim. Então você quer comprar um relógio bonito e tal. Igual esse aqui do professor Carlos? Olha aí. O homem é tecnológico demais, meu amigo. Fica até agora com vergonha, que eu não tenho nenhum. Ó. Olha só. Então é um exemplo. Ele entrou lá, clicou aqui. Carlinhos, tu saiu de casa? Não. Tu teve que se vestir? Não. Então, você gastou sua gasolina? Também não. Então não foi na loja, ele foi só no computador dele. Comprou, pagou, pediu e depois chegou na sua casa. Não é isso? Exato. Diminuiu o tempo. Não é isso? Um exemplo. E a questão do acesso. Porque antigamente a gente precisava eu ia na relojoaria, né, comprar um relógio. Isso. Hoje não, lá você entra na... A relojoaria está na internet. Está na internet. Vamos lá para a próxima questão? Questão número 2. Considerando a balança comercial, quando há superávit comercial? A questão só quer saber se o aluno sabe o conceito. Olha só. Quando os valores exportados são menores que os importados? Quando os valores exportados são iguais que os importados? Quando não há valores exportados nem importados? Quando os valores exportados são maiores que os importados. E quando ocorre somente as importações. Sem mais delongas, sem muito blá blá blá, porque é o seguinte, o aluno já viu de cara que é a letra D. Falamos, superávit é quando a balança comercial é positiva. Quando um país mais vende do que compra. Ok? Perfeito. O ideal, o perfeito para que as nações pudessem todas estar pelo menos no patamar de menor desigualdade, digamos assim, né, cara? Exatamente. Questão número 3. Sobre os fluxos e as rotas aéreas no mundo, pode-se afirmar. Letra A. Os fluxos e as rotas aéreas provenientes de todos os continentes concentram-se na Europa. B. América do Sul apresenta maior fluxo de rotas aéreas para a Ásia. C. Os fluxos aeroviários estão distribuídos de forma proporcional entre as regiões do planeta. D. Os fluxos nos aeroportos asiáticos são os mais baixos. E letra E. O transporte aeroviário aumenta as distâncias e torna mais dinâmica a relação de interdependência entre lugares. Lembrando... Então vamos começar eliminando a letra E, né? Como é que o transporte aeroviário aumenta a distância? Não, diminui. Diminui. Porque um avião está a 1.000 km por hora, Carlinhos. Então o aluno lembrou que a gente falou isso. Exato. Os fluxos nos aeroportos asiáticos são os mais baixos. Aí o aluno tem que lembrar que lá na região da Ásia nós temos 2 países grandes... Que tem 2 bilhões de habitantes. Tem ali a região do Oriente Médio, que o fluxo é muito grande, porque tem muitas multinacionais ali por causa do petróleo. Exato. Então não vai ser a letra D, não. Os fluxos aeroviários estão distribuídos de forma proporcional. Não, aí o aluno vai lembrar da África, não é isso? Beleza, a América do Sul apresenta maior fluxo das rotas aéreas para a Ásia. Então, galera, só restou a letra A. As rotas provenientes de todos os continentes concentram-se na Europa. Que é o ponto de partida para várias partes do mundo. Do mundo, exatamente. Sem falar que ali são muitos países desenvolvidos.
É isso? Perfeito. O fluxo é muito mais intenso lá. Questão número 4, sobre o Canal do Panamá, que já tem mais de 100 anos de funcionamento, foi inaugurado em 1914 e ampliado em 2016 para receber navios ainda maiores, com capacidade para 14 mil containers. Para se ter uma ideia, em 2017 passaram 13.548 navios pelo canal, somando mais de 403,8 milhões de toneladas de carga. E sobre a questão do Canal do Panamá, ele fala assim, ó, ele é uma das maiores obras de engenharia do mundo, um canal artificial de aproximadamente 80 quilômetros que permite a passagem de grandes navios de um oceano para o outro, né, Jorge, que a gente falou. Do Oceano Pacífico para o Oceano Atlântico. Ali, inclusive, mudanças de altitude, né? Então, o nível do mar dos dois oceanos são diferentes. E vai nivelando. Vai nivelando, ok? Então, letra A. Ininterruptamente durante poucas horas. B. Encurtando o caminho entre o Atlântico e o Pacífico. Vamos voltar, olha só. Ele é uma das maiores obras de engenharia. Um canal artificial, aproximadamente de 80 km. Permite a passagem de grandes navios. A. Agora sim, ele quer a sequência dessa frase, não é isso, Carinho? A. Ininterruptamente durante poucas horas. Letra B. Encurtando o caminho entre o Atlântico e o Pacífico. C. Onerando o preço da viagem devido ao custo do pedágio. Letra D. Advindos do Oriente Médio em direção à China. Ou letra E, na região do Golfo Pérsico. Claro que o nosso aluno... Acabamos de dar a resposta, mamão com açúcar. O aluno marcou, encurtando o caminho do Atlântico para o Pacífico, que é rota comercial. Exatamente. Ásia, Europa e América. Perfeito. Vamos lá para a próxima, uma questão de Enem. Os portos sempre foram respostas ao comércio praticado em grande volume, que se dá via marítima, lacustre e fluvial, e sofreram adaptações ou modernizações de acordo com um conjunto de fatores que vão desde a localização privilegiada frente às extensas interlândias, passando por sua conectividade com modernas redes de transportes que garantam acessibilidade, associados, no atual momento, à tecnologia, que os transformam em pontas de lança de uma economia globalizada que comprime o tempo em nome da produtividade e da competitividade. Texto longo, Carlinhos. Longo, de interpretação. Exige interpretação. Interpretação. Aluno, queridos alunos, essa questão não é tão simples, no entanto, obviamente, que dá de fazer. Vamos ao comando da questão. Uma mudança que permitiu aos portos adequarem-se às novas necessidades comerciais apontadas no texto foi a letra A. Intensificação do uso de containers. B. Compactação das áreas de estocagem. C. Burocratização dos serviços de alfândega. D. Redução da profundidade dos atracadouros. E. Redução da profundidade dos atracadouros. Então o aluno vai lembrar que a gente ainda não falou de atracadouros, não falamos de alfândegas, não é isso? Nem compactação. Então aumentou a intensificação do uso de containers. Por quê, Carlinhos? Porque os navios são muito grandes e é muito fácil a logística de equipamentos retirarem esses containers dos navios de uma forma robotizada, automatizada. Então, o que vai acontecer? É um nível tecnológico, a gente está falando de nível tecnológico. E os portos, só como exemplo, vou citar o exemplo do Porto de Santos, ele utiliza imensos guindastes para tirar o container de dentro do navio e já colocar em cima da carreta. Sem falar que, mesmo que seja tecnológico, nós já estamos atrasados, né? Porque tem lugares no mundo que isso é automatizado de uma forma robotizada, tudo controlado por computador. Perfeito. Né? Então, isso faz com que nosso país, inclusive, só pegando um gancho, não seja tão competitivo no mundo. Porque a logística hoje também é primordial. Porque, como o texto falou, Carlinhos, a gente precisa de muita produtividade. E isso gera um custo para os países. E modernas redes de transporte, porque como o Brasil, a gente citou, o Brasil utiliza muito ainda as rodovias, né? Beleza. E a questão número 6, como a crise financeira em um determinado país pode atingir o comércio mundial no contexto atual? Olha só, então, queridos alunos, só lembrando sempre ao aluno que
a gente dá um norte, não precisa ser um texto igualzinho que a gente colocou. Não, meu querido aluno, nosso aluno, quando chega no ensino médio, ele se torna um aluno crítico. Não é Pensador. isso? Pensador. Vamos lá no quadro? Se tiver neste mesmo sentido, vai estar de boa, tranquilão. Olha só. No mundo global, o comércio não é mais apenas regionalizado. Por isso, quando um grande consumidor entra em crise em um país, né, acontece uma espécie de efeito dominó nos outros países. Como, por exemplo, aconteceu nos Estados Unidos, na bolha imobiliária de 2008, atingiu o mundo inteiro. Não é isso? Sim. Então, galera, era o que tínhamos para o momento. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau, galera. Até a próxima.